Olá, gente, boa tarde. Então, meu nome é Camila, eu vim aqui para falar sobre do backlog ao impacto, né? Eu deixei minha apresentação mais para o final, mas só para dar uma pincelada, eu já tenho 20 anos trabalhando com tecnologia, trabalhando com e-commerce, trabalhando na área de produto. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu vejo que desde os meus estágios, lá em 2004, 2005, eu já trabalhava com produto, né? Então, não tinha esse nome e eu aprendi isso ao longo desses anos todos, né? Então, qual é a mensagem hoje, né? Então, hoje, assim, eu já passei por alguns cargos de liderança e a gente vê que o time entrega muito, mas aí a gente não tem aquela percepção de impacto, de valor, né? Então, aí isso me fez muito pensar, o que importa? É a velocidade, é a quantidade de tickets, de tarefas que eu estou entregando, ou é o impacto que eu gero no meu usuário? Né? Então, é isso que eu trouxe para a gente refletir um pouco, né? Sair um pouco desse ciclo da fábrica de features, de ficar entregando, de ter um roadmap super cheio e ter mais, assim, trazer para o valor. Né? Então, assim, o entregar muito não é necessariamente o gerar valor. Né? Então, quando a equipe entrega muito rápido, nem sempre tem aquele impacto que a gente quer. Né? E, muitas vezes, a gente vê em empresas que se mede o sucesso, que se mede o sprint com o número de deploys que é feito, ou então com itens de um roadmap que foram entregues, ou com a pontuação do ticket. Não quer saber se eu, num sprint, eu entrego 80 pontos ou se eu entrego 5, que eu realmente estou entregando valor. Né? Então, eu acho que trazer isso para o dia a dia e fazer essa reflexão. Né? É muito difícil mudar uma cultura quando ela já está muito enraizada na empresa. Mas eu acho que quando a gente começa a fazer esses questionamentos, quando a gente começa a conversar com o nosso usuário e quando a gente começa a trazer dados, ele começa a ficar um pouquinho mais fácil. Né? Então, essa é a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Né? A gente está sendo estratégico, a gente está entregando aquilo que gera valor, ou a gente só está mantendo aquela esteira funcionando, né? Está mantendo o time ocupado, está mantendo todo mundo trabalhando, mas a gente não está entregando valor de verdade. Né? Então, a produtividade sem um direcionamento, ela só é movimento, ela não é transformação. E é isso que eu quero trabalhar muito. Então, quando a gente fala do time, né? Então a gente olha ali, você tem os sintomas. O time está cansado, a gente tem aquele backlog sem fim, sempre um atrás do outro, ele não tem a revisão. Né? Então, o time está trabalhando, ele está entregando, mas ele não vê um retorno. Né? Se o usuário não está usando, se ele não está vendo o valor, você não tem esse feedback. Quando você não tem esse retorno, o time sente. Né? Então, a pessoa se sente sobrecarregado, porque eu estou fazendo muito, eu estou entregando. Às vezes, eu viro noite, porque eu tenho que fechar meu sprint, e metade não está indo, meu burn-down não está correto. Mas, de novo, eu não tenho aquele feedback. Né? Então, acho que a Nicole estava fazendo isso. O usuário está usando, né, essa pergunta. Vamos ficar mais próximo desse usuário. Né? E quando a gente vai mais a fundo, a gente entende que quais são as causas desse problema. Né? Qual é o problema da fábrica de feature? A gente não tem estratégia. Se não tem estratégia, uma estratégia clara, tudo é muito urgente. Então, a gente está sempre correndo atrás do rabo. Né? Então, é sempre tudo muito urgente, mas ele não é importante. É importante? Não é importante. Então, quando a gente não tem uma estratégia clara para o nosso produto, os stakeholders, eles acabam ditando o nosso backlog. Quem nunca teve um diretor, ou um CEO, ou um founder que falou assim, passa isso aqui na frente, ele é mais importante, passa isso aqui que é o que o usuário quer. É mesmo? Você tem certeza? Né? E, então, assim, eles acabam tomando decisões sobre o nosso produto com muito improviso, baseado totalmente em opinião pessoal, né? E não tem dados, eles não têm evidências. Né? Uma vez, eu trabalhei ainda trabalho, né? Trabalho na Vtex. O meu diretor ele falou assim, um site ele não precisa ser bonito, ele precisa ser funcional, ele precisa converter. E aquilo eu parei, eu falei, como assim não precisa ser bonito? Ele disse, não, se ele está vendendo, está funcionando, o usuário está achando o que ele quer. E aquilo ficou na minha cabeça. Ele falou isso para mim em 2013. E aí, quando eu comecei a
trazer isso para o cliente, o site não precisa ser bonito, ele precisa ser funcional, ele precisa entregar, ele não pode travar, o checkout tem que ser clean. O cliente vinha com os 2 pés no peito. Então, assim, como não pode ser bonito? Né? Então, acho que é muito disso, da gente ter qual é a nossa estratégia, o que a gente precisa. E a gente tem que perder esse medo de dizer não. A gente tem que começar a dizer mais não. Né? E eu até fui apelidada uma vez que eu era a senhora não. As pessoas chegavam na sala, ia pedir alguma coisa, tem que falar com a Camila. Não, mas ela só fala não. Mas essa é a função dela, né? Então, ela, como PO ali, ela é meio que o porteiro para ninguém, ela que barra as demandas de gerentes direto para o desenvolvedor. Ela que faz parte da estratégia do produto, para onde ela está indo. Né? Então, o dizer sim para tudo é o caminho mais rápido. Né? Eu evito dor de cabeça, eu evito conflito, mas não necessariamente é o melhor caminho. Né? Então, eu tenho um case aqui, isso aconteceu em 2012, mais ou menos. Né? Estava trabalhando na Canui e tiveram assim a brilhantíssima ideia de falar, vamos fazer lojas segmentadas, né? Vamos fazer lojas patrocinadas. E aí a gente foi, conversou com os nossos fornecedores, e a gente conseguiu a Red Bull. Falou, vamos fazer a loja da Red Bull. Né? Mas não era uma loja da Red Bull dentro da loja da Canui. Era uma loja completamente separada. Era uma loja com URL própria, com tudo próprio, e por trás era o nosso framework. Era o nosso sistema, tudo. Mas eu tive que dividir. Né? E aí, falar assim, a gente não está pronto para isso. A gente nem trabalha com marketplace, a gente ainda nem tem marketplace. Né? Então, a gente tem que duplicar tudo. E, de fato, a gente foi lá na base de código, duplicou o código todo, começou a personalizar, só que eu precisava ter estoque unificado. Que a mesma jaqueta da Red Bull que eu vendia na loja da Red Bull, eu tinha que vender na Canui, ela saía do mesmo centro de distribuição, era um estoque unificado. Então, foi um trabalho muito, muito grande. Né? E aquela coisa, a gente tem que lançar para amanhã, a gente não pode perder o timing, tem que ser super rápido. Quando a gente estava no meio do caminho desenvolvendo a loja da Red Bull, eles vieram, a gente conseguiu mais um parceiro, a gente tem a Waves, a gente tem a O'Neills, a gente tem não sei quem. E assim, num prazo de 2, 3 meses, a gente fez umas 5 lojas próprias. E a gente lançou praticamente tudo junto, uma semana atrás da outra. Sem validação, sem nada. Era só um gut feeling que vamos aumentar a conversão, vamos trazer aqueles fãs que são super fãs da marca. E eu nem pensei na época, né? Também tinha acabado de começar minha carreira. Falei, ok, vamos fazer. Se vocês estão dizendo, né? Quem sou eu para falar não? Mas acontece que eles tinham o mesmo tempo de carreira que eu. Né? A gente tinha, todo mundo tinha a mesma idade, ninguém tinha experiência. Mas aquela coisinha lá no fundo fala assim, ele sabe mais do que ele está falando do que eu. E aí a gente fez. E aí no que a gente fez, a gente lançou, o que aconteceu? As conversões da Canui, lá para baixo. E aí a gente foi analisar. Então, receita mensal da empresa está na mesma. Mas quando eu comecei a olhar loja a loja, eu canibalizei o meu público. Então, aquela pessoa que comprava a jaqueta da Red Bull dentro da Canui, foi comprar na loja da Red Bull. Eu deixei de vender? Não, eu não deixei de vender. Mas a hipótese é que eu ia aumentar receita, que eu ia aumentar vendas. E isso não aconteceu. E por muitos meses a gente continuou sustentando e trabalhando, e o time de marketing tentando conseguir outros nomes para ter outras lojas. Eu falei, gente, não dá. A gente não conseguiu recuperar. Eu tenho aqui 5 lojas para sustentar, eu tenho 5 servidores para sustentar, eu aumentei meu custo em 5 vezes, eu tenho que aumentar meu time de infra, porque eu também aumentei minha infra 5 vezes, então eu aumentei um custo, minha receita continua exatamente a mesma. Então, quando eu olho lá no final do mês, que eu faço o meu balanço, eu estou perdendo dinheiro. Né? Então, isso não funciona. Então, a gente demorou muito tempo para perceber. Né? Então, eu demorei muito tempo para aprender a falar não. Mas isso são aprendizados que a gente tem constantes. Eu acho que hoje, quando a gente fala da cultura de produto, a gente já tem isso. Né? Então, eu acho que a provocação aqui, acho que a lição aprendida é a pensar se faz sentido. E mesmo que não tenha resposta, não sei se faz, estou em cima do muro, vamos fazer um teste? Por que a gente tinha que ir all-in em 5? Por que a gente não faz um? Por que a gente não faz um mais simplesinho? Eu não podia ter colocado um WooCommerce num outro servidor e testado só para, em vez de eu desenvolver tudo do zero próprio? Eu ia ter ganhado tempo, com menos recurso, mais rápido eu ia validar minha hipótese de que, putz, não ia dar em nada, e eu não ia ter investido 3 meses de toda a minha equipe. A gente parou tudo. Né? Então, assim, tem maneiras de validar essa hipótese de uma maneira mais rápida, sem desenvolver tudo do zero? Sempre tem.
A gente precisa ser criativo. Eu acho que a gente precisa aprender a olhar o mercado, o que as ferramentas de mercado podem me agregar. Né? Então, acho que a gente fica muito no vamos fazer in-house, vamos fazer tudo, e a gente esquece que existem coisas mais fáceis. Podia ter colocado ali um Magento, open source, por que não? Né? Então, acho que essa é o aprendizado. E tem alguns momentos da vida que a gente precisa puxar o freio. Né? Não dá para sair sempre entregando no automático. Então, a gente hoje, muitas vezes, quando a gente olha para o nosso backlog, ele virou uma lista de tarefas a serem feitas o mais rápido possível, sem pensar se aquilo realmente faz sentido ou não. Né? Então, a virada de chave, pelo menos a minha virada de chave, é quando a gente decidiu parar e pensar. Né? Quando a gente fala, vamos se organizar, vamos limpar, vamos nos questionar. Isso aqui que está no backlog faz sentido? Né? Então, nesse momento, né, acho que após esse aprendizado, toda história que eu criava, ela tinha que ter uma hipótese por trás. E eu tinha que ter uma maneira de validar essa hipótese. E muitas coisas... E no papel é bonito. Né? A gente tem a teoria, que a gente tem que validar a hipótese. No dia a dia, você volta e valida a hipótese? Todo mundo mede e volta? São poucas as pessoas que fazem. A gente sempre fala, é aquela coisa assim, entreguei, passa. Né, vamos para o próximo. Mas eu acho que a gente tem que voltar e ver aquilo realmente faz sentido. Gasta tempo. Às vezes é cansativo. É difícil, às vezes, de ter o número certo e assertivo, mas é necessário. Porque isso gera aprendizado e gera um direcional para o teu produto. Às vezes você tem uma visão de que ele vai servir a proposta A. E quando você analisa o que você está entregando, como as pessoas estão usando, as pessoas usam ao contrário. Aí você fala, poxa, meu produto ele não resolve o problema A, ele resolve o problema B. E eu nem tinha pensado que B podia ser um problema, né? Que podia ser algo que eu posso vender. Então, acho que a gente tem que realmente parar, organizar e se perguntar. Né? E pode ser que, às vezes, a gente faça isso em uma semana. A gente para tudo por uma semana, mas isso vai economizar um esforço e um tempo lá na frente que é impagável. Né? Então, na Canoe, após esse fiasco todo, sempre entre sprints, a gente tinha 2 dias meio que de pausa, entre terminar um sprint e começar o outro. A gente fazia uma retrospectiva muito reflexiva, sabe? Todo mundo trazia tudo, era uma manhã inteira, e a gente, assim, juntava, a gente levava pão de queijo, café, era um café da manhã, onde a gente fazia a nossa retrospectiva e sem filtros. Ali é puramente profissional, eu não quero magoar o outro, eu não quero dizer que o outro está fazendo errado. É o que nós aprendemos durante esse ciclo e como eu me senti durante este ciclo. Né? E aí a gente fazia um dia e meio de planning. Né? Vamos discutir qual é o problema, qual é a hipótese, o time, vamos concordar, e a gente colocava tudo. Então, quando a gente começou a fazer essa pausa, os nossos diretores falavam, vocês estão malucos? Tipo, são 2 dias que vocês estão perdendo. A gente falou, não está perdendo. Nós estamos planejando. E isso vai ajudar a gente a ter um sprint assertivo. Você não reclama que a gente põe 25 tarefas no sprint e entrega 10? Aí, no outro sprint, eu ponho 10, porque aí as tarefas ficam maiores, né? Eu ponho 10 e entrego 5, que eu nunca entrego aquilo que eu prometi, porque a gente não planeja. Agora a gente vai planejar. E aí a gente começou a acertar. A gente começou a acertar a nossa cadência. Né? Então... essa foi uma dos aprendizados. E um outro case que também, quando a gente pensa assim na virada de chave, foi na pandemia. Na pandemia, eu estava trabalhando numa empresa que chamava Quandu. Eu estava morando lá na Alemanha. E a Quandu é uma empresa de reserva de mesas em restaurantes. Quando chegou a pandemia, o que aconteceu? O restaurante fechou. Né? A receita da empresa, 0. Porque a gente ganhava um take rate por assento que era reservado. Né? Tinha uma taxa mensal, mas ela era mínima, ela não era suficiente para bancar 600 pessoas na empresa. Né? E aí, no desespero, todo o C-level, os diretores, falaram que a gente precisa fazer alguma coisa. E aí caiu para o meu time. Meu time cuidava do produto B2B, que era focado no restaurante. Vamos fazer um app de delivery. Né, para as pessoas colocarem, a gente coloca no app B2C, o cliente vai botar um pedido e o restaurante vai entregar. Só que a gente tinha, sei lá, 3 semanas para fazer. Só que eu já tinha tantos outros, né? Tipo, já tem iFood, já tem Rappi, lá, enfim, tinha pelo menos uns 7 concorrentes fortes, muito bem estabilizados. E o nosso não era nosso core business. Mas no desespero, vamos fazer. Então a gente virou, resolveu fazer, e o que aconteceu? Deu resultado? Não.
Não teve tração, não teve adoção do restaurante, não teve adoção por parte do cliente, porque ele abria o nosso app e assim, eu quero reservar a mesa no restaurante. Então, para que eu vou abrir um app de reserva de mesa do restaurante se eu sei que os restaurantes estão fechados? Ele não sabia, por mais que a gente tenha feito comunicação, tudo, não deu certo. Né? Então, essa coisa de fazer sem pensar, não dá. Então, é um momento que a gente tem que falar, não dá, não adianta de fazer. E aí, acabou que a gente investiu 3 semanas e parou. Né? Então, pelo menos a gente conseguiu validar rápido que não ia dar certo. E aí, quando essa virada de chave ela acontece, a gente para de fazer as nossas entregas como troféus, né? Então a gente deixa de ter output e a gente passa a ter outcome. Então a gente passa a entregar valor, a gente passa a entregar coisas que geram resultados de fato, né? Então entregar 5 funcionalidades, ela pode parecer ótima, mas nenhuma delas muda o comportamento do usuário, ela resolve um problema que o usuário tem, ou ela melhora uma métrica de negócio. Né? Então, a entrega a gente fez barulho. Ah, entregamos! Uhul! Mas e aí? Né? Então, o output ele é necessário, mas o outcome é o que realmente faz a diferença na vida nossa, né, de produto, do usuário, da empresa, principalmente, né, porque a gente não está aqui só para brincar, a gente tem um propósito, nós precisamos ganhar dinheiro, a gente vive no mundo capitalista. Então, qual é a nossa parte dentro da empresa? A gente tem que gerar entregas de valor e gerando se cada entrega que a gente tem gera um valor para este usuário, a gente fideliza ele. Então, a gente aumenta o lifetime value do usuário. Isso é muito difícil, né? Então, um usuário para adquirir o custo de aquisição deste usuário, ele é muito alto. E, às vezes, ele demora, dependendo do negócio, quando você trabalha principalmente com B2B, ele pode levar até 18 meses a pagar a aquisição. Né? Quando você fala assim, eu investi, sei lá, $500 no Google, eu consegui trazer um cliente. Então, tem um custo de aquisição de $500. Em quanto tempo esse cliente vai demorar para ele se pagar? Então, a gente precisa entregar valor para ele continuar com a gente, para poder se pagar o custo de aquisição e, de fato, gerar receita. Né? E a gente tem muitas ferramentas por aí, muitas. Né? Então, elas são um suporte. Né? Eu acho que a gente não precisa ficar 100% ou ser extremamente acadêmico no que elas trazem. Né? Então, a gente tem o RISE. Nicole acabou de mostrar aqui o RISE. Então, ele ajuda a gente a validar o impacto e o esforço, né? Avaliar para aquela ideia, se a gente deve seguir com ela ou não. A gente tem o Opportunity Solution Tree, né? A famosa árvore de oportunidades, da Teresa Torres. Ela também ajuda a gente a manter o nosso produto conectado com a nossa visão. Né? Então, a gente mapeia quais são os problemas, quais são as possíveis soluções, quais são as oportunidades que a gente tem para resolver aquele problema, para chegar, de fato, na nossa entrega. Né? E quando a gente fala de roadmap, então, quando um roadmap ele é bem feito, ele deixa claro o que ele está buscando atingir, não só o que a gente vai entregar. Né? Então, quando eu olho assim, eu faço uma reflexão, eu gosto muito de olhar para o meu passado. Quando eu vejo meus primeiros roadmaps, depois de muitos anos eu comecei a ter um roadmap, porque no começo eu não tinha nem roadmap, eu tinha uma lista de um backlog infinito. Quando eu comecei a ter a roadmap, eu tinha exatamente a entrega dentro desse roadmap. E aí, conforme eu fui evoluindo, conforme eu fui aprendendo, conforme eu fui amadurecendo, eu começava a colocar no roadmap o valor que eu quero entregar. Não é o meio, mas é o que eu quero entregar. E eu tenho a liberdade de pivotar no meio do caminho. Né? Então, eu trabalhei num aplicativo que era de caronas. Né? Então, e aí, esse aplicativo estava em diversos países do mundo. E na Índia, carona para mulheres é um problema. Né? Então, geralmente, a mulher que vai pegar uma carona, ela quer uma motorista mulher. Então, a gente começou a colocar essas flags. Né? Então, esta carona é só para mulheres, por exemplo. E a gente foi pilotar isso lá na Índia, como é que funcionava. E quando a gente falou, eu entendi o problema é a carona. Né? E aí a gente deu um nome para isso, então, só para elas, alguma coisa assim. E aí o founder, o diretor, ele olhava assim, e aí? E a feature? Eu falei, não importa a feature, é o que eu vou entregar. Né? Como é que vocês estão pensando em fazer? A gente está pensando em fazer assim, legal. Aí voltava depois, e aí, vocês estão seguindo? Não, a gente pivotou.
Não deu. Mas como assim? Vocês ficam refazendo e vai e volta? Eu falei, dentro do meu tempo de sprint, dentro do meu do tempo de planejamento, eu tenho total autonomia para fazer o que a gente acha que é melhor, mais fácil, mais rápido, e que vai resolver esse problema. Então, esse é o grande, porque aí a gente começou a colocar dentro do roadmap o valor que eu quero entregar, qual é o problema que eu quero resolver, qual é a dor que aquele usuário tem, e não a solução em si. Porque dentro daquele tempo, daquele roadmap, eu tenho oportunidades de mudar e de pivotar e escolher a melhor solução. Né? Então, a gente precisa ter coragem de não seguir só com aquilo que parece ser legal, mas com aquilo que traz valor. Né? E a ferramenta, ela é só um suporte. O que a gente precisa é transformar o mindset do time. E aqui eu trago um workshop que a gente fez. Né? Então, aqui eu trabalhava também, estava morando lá na Alemanha, eu trabalhava numa empresa que alugava equipamento para escritório. Então, mesa, computador, tudo que um escritório precisava. E veio pandemia de novo. Os escritórios fecharam. Eu tinha uma receita recorrente daquilo que já estava alugado. Mas está todo mundo trabalhando de casa. E aqui a sacada foi muito boa. Então, em vez de eu focar no escritório, eu vou focar no home office. Né? Então, o home office é uma coisa que veio para ficar. E aí a gente criou um produto de home office. Então, a gente flexibilizou a nossa entrega. Você quer alugar uma mesa, precisa alugar um computador, a gente entrega na casa do teu funcionário, a gente monta a workstation dele e ele fica ali super produtivo. Né? Então, a gente empacotou mesa, monitor, mouse, computador, etc. E isso começou a ter tração. E a gente falou assim, como é que a gente transforma de fato isso num produto? Né? E a gente falou assim, bom, então eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade de ter uma receita recorrente, uma assinatura. Né? Então, eu posso ter assinatura de 1 ano, de 18 meses. E aí depende muito da empresa. A empresa sabe qual é o turnover do funcionário. Esse funcionário vem e fica 1 ano, esse funcionário vem e fica 3 anos. E aí a empresa ela tem a liberdade de escolher o tempo de assinatura que ela quer. Então, ela paga uma taxinha mensal e esse workspace ele fica na casa daquele funcionário. Só que antes da gente ir de cabeça com tudo, a gente fez. Aqui a gente gastou 3 meses. Gastou não, a gente investiu 3 meses nessa pesquisa. Então, a gente começou a falar com os nossos clientes, a gente entrevistou muita gente, empresa grande, empresa pequena, empresa mais tradicional, startups. Né? Então, aqui a gente dividiu, aqui o meu time ele era composto, ela é búlgara, ele é australiano, ele é ucraniano, eu era brasileira, então não tinha ninguém que falasse alemão. A gente estava todo mundo na Alemanha. Então, a gente começou a chegar nossos colegas de marketing, pessoal do customer service, a gente se abraçou muito, assim. Quando a Nicole estava falando, eu falei, nossa, eram meus melhores amigos, porque eles falavam alemão. Então, a gente criou todo o questionário, falou com eles e a gente ia com eles. Então, teve entrevista que a gente fez online, gravando, teve entrevista que a gente foi no escritório deles para entender, teve vezes que a gente chamou eles e a gente foi. E depois aí veio isso. A entrevista foi a parte mais fácil. A gente gastou, foram 2, 3 semanas fazendo essas entrevistas, só que depois a gente tem que ouvir essas gravações, anotar o que a gente aprendeu. E não tinha, gente, o chat GPT nessa época. Né? Como é que eu fazia isso? A gente fazia na mão mesmo. Então, e aí a gente foi anotando dores, coisas, oportunidades. E aí aqui esses post-its a gente foi agrupando por similaridade. Né? E depois a gente tem ali, que não dá para ler muito bem na lousa, mas quais eram os problemas. Então, não só a gente validou o nosso produto de assinatura para um workstation na casa do funcionário, mas também a gente aprendeu sobre modelo de negócio, sobre preço, sobre produtos que eles queriam. Então, a empresa ela queria montar auditórios. Por que eu não posso trazer um auditório? A gente chegou a criar um produto físico, que era um auditório modular. Eram várias caixas quadradas. Então, eu podia empilhar estas caixas para fazer um palco, eu podia botar elas do lado e virar, ela tinha um assento que ficava dentro, então era um banquinho, e isso ficava muito no open area dos escritórios. Né? Então, tenho uma apresentação. Monta em formato palco, monta. Então, aqui a gente aprendeu muito. Né? Então, a gente investiu bastante tempo e daqui a gente conseguiu ter uma nova visão de produto, um roadmap mais alinhado com a estratégia da empresa. A gente teve até aprendizados de estratégia da empresa, que não estava bom. Esse que está ali espiando no fundo era o nosso CMO na época. Então, estava todo mundo muito interessado em saber o que estava acontecendo, quais eram os nossos aprendizados. E a gente saiu, a gente apresentou isso para todas as áreas da empresa, inclusive até
para clientes, né? Então, o Ivan, que é o nosso ucraniano aqui, ele era o nosso designer. Então, ele começou a fazer vários protótipos e a gente fez uma fase 2. Então, a gente trouxe o cliente para muito perto. Então, esses clientes, eles viraram nossos promotores, né? Então, eu acho que quando a gente investe em pesquisa, isso também traz o direcional para o nosso roadmap e a gente consegue gerar muito impacto, né? Então, os stakeholders, eles não são os obstáculos, eles são aliados, né? Então, o PM, ele não é só apenas um intermediário passivo, ele também traz impacto, né? Então, ele interage com os stakeholders, ele interage com o usuário. Eu falo que um PM que fica atrás da mesa não é um bom PM. Um PM bom é aquele que vai a campo. Eu trabalhei numa empresa de coleta de lixo. Gente, eu subi num caminhão. Meu aplicativo era para o motorista do caminhão de lixo. Tinha que aprender. Então, acordar às 5 horas da manhã para subir num caminhão de lixo e passar a manhã inteira até as 2 da tarde coletando lixo, não é legal, não. Mas, assim, aí você vê o que as pessoas passam. Então, você aprende. E aí você consegue, de fato, gerar impacto, né, para os teus usuários. E então, você não vai acertar sempre na sua entrega. Né? Mas se você errar o problema, mas quando você conhece o teu usuário, quando você conhece o problema que ele tem, o que você precisa resolver, você pode não acertar na primeira versão da sua entrega, mas você sabe qual é o caminho que está seguindo. Né? Então, essa proximidade com o usuário, ela é muito importante. Mas eu também falo que um PM, ele usa muitos chapéus. Né? Então, ele tem que saber falar techniquez com o desenvolvedor, ele tem que saber falar negócio com os diretores da empresa, com o C-Level. Ele tem que saber falar a língua do usuário, porque eu também vou conversar com o usuário. Não adianta eu chegar para o usuário e falar assim, você gosta da feature tal? Ele vai falar, hã? Esse é o nome interno que a gente dá. Não necessariamente o usuário sabe o que ele está falando, o que a gente está falando. Então, a gente tem que saber falar vários idiomas. A gente meio que atua ali como um tradutor e um psicólogo, que a gente também ouve o problema de todo mundo. Né? E aí a gente filtra essas dores para a gente trazer dentro do nosso roadmap. Né? Então, entender o problema que a gente quer, validar as nossas hipóteses e saber que a gente está resolvendo os problemas certos é o que dá, é o que a gente pode deitar à noite e dormir falando, estou no caminho certo. Né? Então, de novo, essa escutativa com o cliente, análise do comportamento, experimentos, validações, tudo deixa de ser aposta. Né? Então, uma aposta, pelo menos uma aposta no sentido de, eu não tenho a menor ideia, mas eu vou... Não, pode ser até uma aposta na solução que você quer, mas você tem um direcional. Isso evita retrabalho, evita a frustração, né? E aquela sensação, poxa, ninguém está usando o que a gente fez, maior trabalhão, um tempão aqui investido nisso e não tem um menor... Você olha lá, análise, tem um menor impacto, não tem ninguém usando. Né? Então, tomar decisões com base em sentimentos pode até parecer intuitivo, mas ela é muito perigosa. Né? Então, sem dados, a percepção ela é só uma opinião. E isso pode fragilizar o nosso poder de decisão. Né? Então, métricas, quando a gente olha para a taxa de conversão, tempo de jornada, o NPS, o churn, o ticket médio, tudo isso é muito fundamental para as nossas tomadas de decisão. Mas também a gente tem que ter muita atenção. O dado solto, ele não resolve. Ele tem que ser um conjunto. Né? Então, só eu olhar, a taxa de conversão está boa, mas a receita está lá embaixo. O que você está vendendo? Você está vendendo produto de R$5? Ou você quer vender o de 100, o de 500? Né? Então, eu acho que tem que analisar como um todo. E é preciso saber interpretar essas métricas dentro do contexto que você tem da sua empresa, dentro do contexto que a empresa tem como objetivo estratégico. Né? E só assim a gente vai saber que o que a gente está fazendo move o ponteiro. Né? Então, foram aprendizados, eu tive muitos aprendizados, e aqui, assim, mais um, né, que menos é mais. Então, a gente investiu muito tempo. Né? Então, de novo, e essa eu me incluo na decisão. A gente tinha uma decisão, não posso contar aqui exatamente, era meio que classificado, assim, meio que censurado, não posso dizer exatamente, mas tínhamos uma feature, a gente já tinha desenvolvido praticamente 80% dessa feature. Estava lá, no caminho. E aí, a gente para pensar no meio da feature e fala assim, putz, será que isso aqui vai gerar impacto?
Aí os desenvolvedores, pô, vai, vamos terminar, a gente já está aqui quase no final. Mas será mesmo que a gente vai gerar impacto? Isso aqui tem... Não estou confiante. Não, mas a gente já gastou tanto tempo nisso, falta só um pouquinho, vamos terminar e colocar. Eu falei, vamos terminar e colocar, ou a gente para tudo, a gente não lança essa nova feature no nosso produto, e aí a gente foca naquela fricção que tem na recompra. A gente tem uma fricção aqui, a gente tem um problema muito sério. Nosso cliente ele não volta. Ele compra uma vez e ele não volta. Eu preciso, talvez se eu olhar para isso, eu não melhoro a minha conversão, eu não melhoro o meu relacionamento com o cliente. E aí foram alguns dias nessa indecisão até que a gente falou, não vamos lançar. Pega tudo isso que vocês fizeram e joga fora. Nossa, foi o auê do auê do auê. Né? Como é que pode? E aí a gente focou, fez um MVPzinho para resolver o problema do carrinho para quem vinha de recompra. E aí o que aconteceu? A gente dobrou o LTV, né, o Lifetime Value do cliente. Então, ele passou a fazer recompra com a gente. Então, sempre é bom pensar, mesmo que a coisa esteja no meio do caminho, mesmo que ela já esteja lá no final, se algo diz que não vai dar certo, ouve essa vozinha que está lá dentro. Né? Então, a gente precisa ter a coragem de dizer o não, a gente tem que ter a clareza de que a gente precisa focar no que realmente importa para poder ter essas viradas estratégicas. Né? Então, para sair do nosso ciclo de fábrica de features, então a gente tem que questionar o backlog sempre. Sempre. Isso tem que virar um hábito. Né? Será que isso faz sentido? Será que faz mesmo? Né? Priorizar aquilo que gera valor, não quem grita mais alto, independente se quem está gritando é o CEO ou não. Né? E sempre medir o impacto. Né? Então, a gente lança. Deu certo? Deu. Então, a gente pode comemorar. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que fica aqui de lição para a gente. Que, para mim, todo backlog ele esconde um potencial e cabe ao time descobrir. Né? Ele não é uma lista de tarefas, é um mapa de oportunidades. E aqui, sim, só sobre mim, um pouquinho mais rápido, eu sou mãe da Sofia e da Júlia. Sofia está aqui comigo hoje, passeando também. Eu estou já há 20 anos nesse mercado, isso nem estou contando minha época de estágio, assim, CLT mesmo. Já fui CPO, já fui VP de produto, já fui diretora de produto. Hoje eu tenho minha própria consultoria de CPO as a Service. Também trabalho com arquitetura de soluções, né, para serviço para a Vetex. E eu sou, assim, apaixonada por impacto real. Né? Então, eu gosto muito de conversar e discutir sobre o que faz sentido, independente do ramo, seja de bancário, seja lixo, enfim, tudo, qualquer lugar. E é isso, gente. Muito obrigada. Também, muito obrigado. Perguntas, pessoal? Uma pessoa para a Sodua. Opa! Obrigado pela palestra. Eu tenho uma pergunta difícil. No mundo de startups, ali, quando você falou bastante do caso da Vetex, por exemplo, que já era uma empresa um pouco mais consolidada, mas quando a gente está no universo de startup, em que o CEO é maluco, que é uma realidade. É uma realidade. Mas ele também não está errado, porque ele vem com uma ideia, e isso eu falo que já aconteceu várias vezes, ele vem com uma solução que já foi desenhada com o CEO lá da Azul, e ele sai com um contrato de 3 milhões que tem que executar em 30 dias. Ele tem a solução, ele sabe onde ele quer chegar e ele tem o prazo. Como é que faz para lidar com isso? Porque a gente não está imune a essas decisões top-down. Né? E como você falou, ele vem com o contrato assinado. Tem que fazer. Né? Mas aí onde eu me coloco na questão é, você tem um tempo, você tem 30 dias. Quando a gente fala de projeto, a gente tem o escopo, o tempo e o custo. Ela tem que ser proporcional. Né? Se o escopo ele é muito grande, eu não consigo aumentar prazo, eu também não consigo aumentar meu custo, eu preciso diminuir esse escopo. Então, nesse caso, assim, a pergunta é, onde é que você quer chegar? Né? Sempre quando alguém chega para mim com uma solução pronta, eu falo, tá, legal, adorei a sua ideia. Você não descredita a pessoa, mas você fala assim, qual foi o gatilho, qual foi o motivador para você chegar nesta solução específica? E aí você vai perguntando, né? Aquela coisa dos 5 porquê. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Né? E aí você vai chegar numa dor ali no fundo. Né? Por que ele assinou o contrato com a Azul? Por que tem esse prazo? O que ele está tentando resolver? E aí, com base nisso, você tem 30 dias para conseguir
prototipar, desenvolver, entregar e validar. Né? Você tem um prazo muito curto. Então, eu acho assim, se você olhar ali, fazendo tudo muito rápido, o teu prazo de desenvolvimento em si, no máximo 3 semanas. Você não pode mais passar disso. E aí a coisa é, o que eu consigo fazer em 3 semanas que atende a essa necessidade? E aí, assim, aí é a pergunta do milhão. Make or buy. Eu tenho que fazer in-house ou eu tenho que comprar algo de mercado? Será que algo que tem no mercado não consegue resolver meu problema, pelo menos nessa versão de 30 dias, protótipo para validar essa solução? Né? Então, acho que são essas coisas que a gente tem que... O CEO, ele é sempre maluco, ele sempre vem com a ideia pronta. E aí a gente tem que dar aquela sambadinha para tentar entender onde ele quer chegar com isso. Oi, Camila, parabéns pela apresentação. Obrigada. Marlon, designer, eu trabalho com o pequeno varejo. E existe alta discussão no mundo do design, onde, se for entrar lá no NN Group, tem lá um artigo lá falando que talvez o Agile Scrum não seja a melhor forma de trabalhar com design, porque no design a gente pensa a solução inteira, porque a gente sabe que é ela que muda o jogo, né? Ela que muda o ponteiro. Às vezes, quando a gente entrega a coisa pingadinha, parece que aquilo ali acaba realmente... A gente não acaba vendo o valor na entrega, que é o que tu falasse, né? Então, assim, você falou em coragem, né? Então, eu acho que, às vezes, eu tenho a impressão que falta coragem e até humildade para as empresas estarem revendo os seus processos, né? Pô, Agile Scrum a gente bota pressão nos dev, bota pressão em todo mundo conhece o prazo, mas se for perguntar para um dev, para um designer, para um PO, eles não vão ter a mesma noção de qualidade, o mesmo conceito de qualidade, sabe? Então, acho que eu vejo isso escapando muito no dia a dia. E parece que, às vezes, a gente está no modo automático, né? Tipo, todas as empresas que trabalham com software vão trabalhar com o Agile Scrum, e porque todo mundo trabalha, sabe? Às vezes, não entendendo realmente o que está sendo feito. Né? Eu tenho um bom tempo aí como designer, vai fazer 30 anos daqui a uns 2, 3 anos. Enfim, e eu trabalhei com o Kanban só durante 1 ano. E eu tive uma experiência muito positiva, sabe? Eu mergulhava na solução, desenhava e tal, e aquilo era muito proveitoso. Mas, assim, vendo essa correria do Agile, do dia a dia, assim, parece que a gente está delegando a ação de pensar e a gente está no modo automático, sabe? Tipo... eu falo assim, eu acho que existem os frameworks, eles estão aqui para ajudar a gente, mas não quer dizer que a gente tem que seguir a ferro e fogo o que eles dizem. Né? Então, também já trabalhei com Kanban, tive uma experiência super boa. Trabalhei com Scrum, lugares bons, lugares ruins. Eu acho que quem molda isso é o time. Né? Eu acho que quando a gente trabalha em time, nós temos que ter acordos. Né? Todo mundo, não é alguém chegar e falar assim, hoje eu quero trabalhar com Kanban, todo mundo aqui vai trabalhar com Kanban. Não. Né? Então, eu já trabalhei com Scrumban. Né? Você mistura um do outro. Eu acho que é muito, assim, a conversa honesta do time. Porque é o time como um todo que vai entregar. Né? Então, eu já tive times de design que a gente falou assim, a gente gosta dessa ideia de ter ciclos e interações e entregas. Mas 2 semanas não funciona. Então, vamos fazer ciclos de 1 semana. Então, os sprints de design eram de 1 semana. Já tive lugar que 2 semanas não era suficiente, porque o produto é muito mais complexo. Então, a gente faz sprint de 3 semanas. Ninguém disse, não está escrito em pedra que tem que ser 2 semanas. Né? Ninguém disse que precisa chamar de sprint. Então, são ciclos, né? A gente põe um prazo, né? A gente põe uma time box ali para a gente falar o que eu consigo fazer dentro desse prazo. Para a gente também não se perder, porque senão a gente vai desenvolvendo, fazendo. Quando a gente para lá, a gente fala assim, mas o que era para fazer mesmo? Por que eu comecei isso? Então, é por isso que a gente tem esses time frames, que hoje a gente pegou culturalmente para chamar de sprint. Mas eu acho que a gente tem que sempre conhecer os frameworks, ele é muito bom. E a gente tem que pegar aquilo que me funciona melhor para mim e para o meu time. Né? E mistura tudo. Né? Então, eu tenho um PM, eu tenho um Agile Coach, não preciso de um Agile Coach, eu preciso de um... Traz as ferramentas que funcionam. Né? E acho que montar... Porque se o time está bem azeitado, a coisa flui. Agora, se o time fala assim, eu não... mas aqui, fica quieto, né? A produtividade ele fica mais desmotivado. Então, tem que incluir todo mundo. Muito obrigado. Obrigado a todos.